Márcio Pontes. Olá, tudo bem? Diretamente da Morada do Sol. Pois é, pois é. Cadê o Sol, cara? Ele não estava em casa, eu não sei, mas eu já saí de lá e ele já não estava em casa lá. Eu não sei se durante a noite... Parece que não está em lugar nenhum. Talvez ele tenha dado uma voltinha. O Ernesto estava falando que Santa Catarina está fazendo quanto? Menos 13? Menos 13 graus, não consigo imaginar uma coisa dessa. E eu estava te falando, a garganta, né? Garganta sente, né? Resolveu também acompanhar. Você chegou de lá hoje ou você já estava aqui em São Paulo? Agora há pouco. Chegou agora há pouco? Sim, sim. Volta para lá ainda hoje? Sim, sim. Caramba, nós temos lá bastante trabalho junto ao ainda museu, bem, né? Então a gente tem que voltar ainda o tempo bem. todo. Sim. Companhia Polichinelo. Isso. Esse nome é ótimo, né? Polichinelo. De onde vem essa palavra? Então, o Polichinelo é um personagem da Comédia dell'arte. Da Comédia dell'arte. Sim, sim. E na época, quando a gente começou a formar a companhia, que antes era grupo, né? E depois ficou como companhia, virou evolução. companhia, né? Mais ou menos. Mas pensamos em vários outros nomes, né? E, sei lá, bonecos e alguma coisa, porque a gente começou como um teatro de bonecos mesmo. Sempre, né? Em 97. Depois a gente meio que mesclou um pouco. Outros amigos vieram, era um grupo formado por bons amigos que já tinham trabalhado junto. E a gente navegou um pouco nessa história de ator com boneco, sem boneco, só ator. Mas o início dele foi com teatro de animação. E depois a gente retomou isso e aí se fixou como teatro de animação. Mas naquela época a gente começou a procurar nomes e nessa busca de pesquisas e complicado, tudo mais, né? Pois é, um nome que fique para sempre, no começo de grupo, né? Isso é meio complicado. E aí eu vi ali o Polichinelo, porque o Polichinelo da Comédia dell'arte, a gente estava buscando um pouco essas referências todas do teatro de animação. Nos deparamos então com a Comédia dell'arte, que também teve uma influência no teatro de animação no início. E aí Polichinelo, legal, esse nome fica bom. Nós batizamos então o grupo na época, Grupo Polichinelo, e mais tarde a gente se arrependeu um pouco, porque a gente achou, o Polichinelo não nos representa tanto assim. Mas a gente já estava conhecido. Mas é engraçado, porque quando eu era moleque, eu me lembro que Polichinelo era quase que um sinônimo de boneco, de teatro de animação. Ele é um personagem... Vamos brigar com o Polichinelo. Ele é um personagem muito forte. Ele é muito... ele fica mais conhecido na Itália, ele tem o surgimento na Itália. E ele era um boneco, um personagem, na verdade, que fazia muitas críticas à burguesia da época, né? E ele tem uma característica, assim, como os manipuladores tinham muito medo dessa censura, ele tem um jeito de falar, ele não tem a voz, não tem esse jeito comum. Os manipuladores usam um pequeno apito. Então, quando vão falar com essa voz do Polichinelo, ele tem um jeito esganiçado, uma coisa meio... que você não compreende muito o que ele está dizendo. Então, se alguém se sentia um pouco insultado, ofendido, era porque você não tinha entendido. Não, você não entendeu direito, foi isso que ele falou. É um jeito, e até hoje, né, na Itália ainda existe essa tradição muito forte lá, né? Sim, mantém isso. Mantém isso. Esse personagem é muito forte na Itália. Para nós ele quase não representa muito, tanto, porque a gente não tem, né? A gente tem outras tradições aqui que vem mais na linha do mabulengo, por exemplo. Exato, né, e tal. A nossa grande... o boneco sempre tomou características nacionais, né? Cada país absorve o teatro de animação de uma forma de um própria, jeito e geralmente pega um boneco e lhe dá feições mais nacionais, características mais nacionais. E nós aqui temos o mamulengo, né? Nós pegamos essa tradição do teatro, do boneco de luva, né, que é tão conhecido, e lhe demos um jeito, uma característica mais nacional. Então você tem alguns personagens que são muito brasileiros, né? Tem o jeito brasileiro. E sempre tem esse personagem que é o mais atrevido, que é o mais ousado, que é o que fala as coisas. Exatamente. Sempre tem esse personagem. Aquele que dá jeito na situação, que com um jeitinho brasileiro resolve tudo. Coisas. E em cada região, né, ele ganha por exemplo, tem o João Redondo, você tem agora, né, ao vivo, foge um pouco os nomes, mas você tem em várias regiões, eles têm nomes diferentes, mas essa personalidade mais nacional, essa personalidade mais brincalhona que a gente tem, ela está presente nesses bonecos, principalmente do mamulengo. Você estava falando, Rosendo, é um grupo de
de teatro de animação, não de teatro de bonecos. Sim, a animação é uma coisa muito mais ampla. Quer dizer, isso, mais pressupõe, abrangente. Até a animação com objetos, Exatamente. e não com bonecos. Quer dizer, tem várias... Vamos dizer, você dá teatro de animação, ramos, quando você quer falar sobre, de maneira geral, você fala teatro de animação, porque você tem especificamente o trabalho com bonecos que tem feições mais humanas ou mais para animais e tal, né? Esse próprio ramo do teatro de bonecos, já por si, já se divide em várias formas de manipulação, várias formas de confecção dos bonecos. Exato, porque são várias técnicas, né? Você tem boneco de luva, boneco de vara, você tem boneco de fios, que são as marionetes, você tem teatro de sombras, você tem o teatro de objetos, então você tem várias facetas de uma mesma linguagem, que é o teatro de animação. E cada companhia absorve uma, duas, né? Se especializa só em uma ou não. Então você tem grupos hoje que trabalham exclusivamente com teatro de objetos, outros que trabalham só com teatro de bonecos mesmo. Aquele teatro, por exemplo, que tem um cartaz aí atrás, São Manuel Bento Mártir. Sim, do Sobrevento, sim. É curioso, porque eles trabalham com bonecos imóveis. Sim. Pequenininhos, são desse tamanhinho, são do tamanho de menor que a mão de uma pessoa. E o espetáculo é fantástico. A gente vê ali a mão da pessoa e você vê o tamanho do boneco perto da mão, são bonecos, né? Sim. E é uma coisa que você fica assistindo e fala, caramba, que encantamento que é isso. O teatro de animação, o teatro de bonecos, tem esse dom, né? Ele pega a gente pelo encantamento. Ele tem uma característica, né? Ele tem esse jeito peculiar de encantar a gente. O teatro tem também, né? Claro, a gente antes de sermos atores bonequeiros, nós somos atores, então a gente também passou tudo é teatro, por esse... né? Exatamente. Isso é teatro. A gente passou por essa parte do teatro que a gente usava só o corpo para contar e depois a gente está usando o boneco, né, como mais uma possibilidade de representação. Ele tem esse encantamento, o teatro tem, mas o teatro de bonecos, mais especificamente, tem um outro jeito, me parece que ele liga mais as pessoas, ele comove. Não sei se ele mexe com alguma coisa, alguma ancestralidade, alguma coisa. Pode ser, até numa espécie de, sei lá, algo como se a gente estivesse vendo a vida em miniatura. A vida em miniatura. Né? Como se a gente conseguisse se distanciar um pouco mais e conseguisse observar aquela vida que está, né, aquela situação que está ocorrendo ali de uma outra maneira, de um outro jeito, e conseguisse entendê-la e conseguisse se comover com ela. Né? É inexplicável, mas ele fala com a gente. E o teatro de bonecos, da animação, até uns tempos atrás, era tido como uma coisa para criança. Especificamente para criança. Ainda a gente tem... Ainda tem um pouco isso, né? Ainda tem um pouco essa ideia, né? Isso é um pouco por conta da história, né? Nós tivemos o teatro no surgimento lá do teatro de bonecos como entretenimento popular, né, na Itália, na França e tal. Você tem esse teatro de animação, esse teatro de bonecos para todo mundo, como algo que acontecia na feira e reunia muita gente, né? Aquela coisa bem popular. Ele nunca foi feito para criança. Ele foi feito como entretenimento popular. A gente não tinha essa consciência de que de criança precisava ter alguma coisa mais legal. Aliás, é curioso, porque as próprias histórias infantis que a gente conhece hoje, Chapeuzinho Vermelho, elas não eram para crianças. Não. Eram histórias muito cruéis, uns finais horrorosos, sangrentos. Elas eram norteadoras de conduta. Condutas, exatamente. Sempre foram, elas não foram... Com o tempo é que foi se adaptando isso, e o Disney pegou isso e fez uma coisa. Você tem uma primeira passada de pente fino com os Irmãos Green. Irmãos Green. Né? Você tem uma passadinha de pente... Opa, peraí, deixa eu reunir essas histórias. Uma aliviada aqui. Você tem com eles, né? Mas elas nunca foram feitas. Então o teatro de bonecos também era isso, entretenimento popular e bem popular mesmo, né? Uma coisa feita para os adultos. E ele navegou aí, né? Com muito público, ele teve seus anos bons, né? Como entretenimento popular. Aí chega o cinema. Né? O cinema ganha mais espaço como uma nova arte e o teatro de bonecos começa a perder público. E aí se percebe que tem um público muito fiel, que são as crianças e as companhias para sobreviverem, então instigam a participação das crianças. Então, nesse momento é que a gente cria esse estigma. Vai no teatro de bonecos que eu vou para o cinema. Acho que foi assim. Mais ou menos isso. Ela vai tirar uma foto da gente aqui, bem espontânea. Nossa, a gente é super espontâneo nessas horas. Vamos falar do teu espetáculo atual, Trem Fantasma. Vamos lá. Trem Fantasma é uma coisa que me remete realmente
Eu me lembro quando eu era moleque, Parque Xangai, que tinha Nossa, sério aqui, Parque Xangai. A gente sempre tinha medo desses trenzinhos de parque. Entrar lá dentro daquela... As coisas mais toscas do mundo. Quanto mais tosco, mais gostoso é. Nos davam medo. É uma brincadeira com isso. Mas quando a gente monta espetáculos de teatro, no caso do Polichinelo, a gente sempre procura perguntar assim, o que a gente quer conversar? Sobre o que a gente quer falar? Né? Então a gente reúne, não que a gente queira sempre passar uma mensagem, acho que não tem que ter essa preocupação. Teatro é teatro, escola é escola, vamos guardar, né, salvaguardar os devidos lugares. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Mas a gente tem a chance de conversar com criança, então o que a gente quer conversar? Não, claro. Né? Então a gente brincou um pouco com essa ideia de que desse trem fantasma que fez parte da minha infância, acho que da sua também pelo jeito, mas de um outro jeito, né? A gente tem um trem fantasma que vai começar vai ser inaugurado ali e não existe monstro, ninguém contratou. Então esqueceram dos monstros. Existe uma seleção aí, né? Uma contratação de última hora dos piores monstros. Admite-se monstros. É exatamente seleção. Isso. Estamos contratando. E nessa época de crise, acho que, né, os monstros com certeza gostariam de ter um terreno. Então eles passam pelos monstros clássicos. Esses monstros clássicos chegam, né? Vampiro, múmia, lobisomem, bruxa, que fazem parte do universo infantil. E dentre eles há um menino que quer embarcar de tudo quanto é jeito e se diz o pior deles. E aí, ele se candidata a monstro. Ele se candidata. Eu também vou, eu quero ser, eu sou monstro. Ele pentelha muito o cobrador e ele vai tentar, e ele ajuda, eu não sei se ajuda, acho que é mais, ajuda a atrapalhar essa história, porque na verdade a cada monstro que surge, esse menino faz alguma coisa. E aí a ideia é que a gente questione depois quem de verdade é o pior monstro, né? Se são esses ou se é o ser humano com as suas monstruosidades, né? Com as suas crueldades, né? Que na verdade esses monstros são monstros de ficção. Exatamente. O ser humano é um ser humano, né? O ser humano faz coisas muito piores. A gente tem umas fotos, eu vou colocar as fotos. Você está fazendo lá no Sesc Santo Amaro, né? Sesc Santo Amaro, todos os domingos até dia 8 de maio. A gente tem mais algumas sessões. Às 2h da tarde. Esse é o cobrador. Esse é o cobrador. Isso mesmo. A gente está vendo ali um pedaço do trem, né? Exato, O cenário é bem legal porque ele acomoda bem essa técnica específica das marionetes, né? Que são são bonecos de fios. São bonecos manipulados por fios. Esses bonecos... Eu acho uma técnica, nossa, uma das mais complexas, assim. Ela demanda uma boa atenção. Porque os bonecos andam, claro, né? Então mexe perna, mexe braço, mexe cabeça, abre boca, né? Um monte de coisa que faz. E você tem esses cordões, né? Norteando cada movimento, que é diferente do boneco de manipulação direta, onde você segura, você tem mais precisão. Segura o boneco, você está ali, né? Exatamente. Exatamente. É um desafio bom para a gente que trabalha com teatro de bonecos. É uma técnica muito antiga também, né? Muito antiga. Mais fotos, Lana. Olha aí. Alguns closes do coitadinho do cobrador que está em apuros aí na saga da contratação dos monstros. E cada um que chega, ele está tentando fazer com que esse monstro fique, né? Fazer uma seleção dos monstros. E a plateia ajuda também. Ajuda. Eles, antes de a gente contratar os monstros, a plateia dita quais são as piores qualidades dos monstros. O que o monstro deve ter para de fato ser mal. Né? Então tem que ser feio, peludo, orelhudo, as coisas mais inusitadas aparecem. E é o menino. Esse é o menino. Esse é o menino. Que a princípio não é assustador. A princípio não. Não, né? Bem simpático, por sinal. Pois é, né? Com exceção dele ser bem pentelho... Com exceção dele ser bem pentelho. Ele é bonitinho, ele é bem simpático. Mas aí ele vai aprontando algumas coisas aí, né? Que no decorrer ele já está com um monstro ali do lado. Nós temos, ali a gente está vendo um pedacinho do zumbi que aparece, é um dos monstros que surgem para tentar uma vaga nesse trem fantasma. Todos desempregados. Ou querendo fazer um bico, eu acho, né? De noite eu assusto, de dia eu trabalho aqui. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que eles têm emprego garantido. Acho que é uma coisa que os únicos que devem ter emprego garantido são eles, né?
porque eles estão aí em todos os livros. Esse é o Conde Drácula, que aparece. Nossa, olha lá. Sim, também vai tentar... Diretamente da Transilvânia. Fazer a sua performance. Ali ele está num caixão. Ele aparece de um outro jeito no trem. Essas fotos foram fotos promocionais, né, para divulgação do espetáculo. E quem constrói esses bonecos? Bom, sou eu. Sou eu. Claro que sempre com a ajuda... Made by Márcio Pontes. Sempre com a ajuda de quem está trabalhando na companhia na época das montagens, né? Porque como é uma companhia, vários Eles são feitos aparecem. de quê, de modo geral? Papel machê? O rosto deles e aquilo que dá forma ao corpo e aos braços, então, é de papel machê. Mas eles têm uma estrutura de madeira. Que dá o esqueleto deles. Que dá essas junções, né? Tem várias, junção de joelho, junção de quadril, cotovelo às vezes, né? Elas são feitas de madeira, sim. Mais fotos, Lanã. Estou adorando os monstros. Esse olha aí de novo aí saindo do caixão. Nosferatu. Enéas não vai dormir hoje. Eu acho que não. Lá no canto. Você não nota olha mais. Você nota que o espetáculo dá medo. Não sei se você está... Assustador. Assustador, claro. Nossa, eu estou aterrorizado. O espetáculo brinca com essa história do universo do terror, mas ele é um espetáculo que está mesclado com muito humor. Ele é muito leve para criança. Né? Esse é um outro trabalho da gente. O Trem Fantasma é o terceiro espetáculo que a gente fez com essa temática de terror. Esse é o Zé, as histórias do Caixão do Zé, que foi um espetáculo que a gente fez em 2010, 2011, e a gente viajou muito com ele, foi um grande sucesso também. Fez várias temporadas, eu lembro disso. Mas vai parecer que a gente só faz teatro de terror, né? Nós somos terroristas. Mais fotos, Lanã. Mas não é, não. Esse é do trem ou não? Esse é do trem, é o nosso zumbi. Esse é o zumbi, esse é o Walking Dead. Esse é o zumbi. Ele chega inteiro no Trem Fantasma, mas ele sai... Ele vai perdendo pedaços? Ele perde muitos pedaços. Que barato. É bem legal. É curioso, porque a gente fala de zumbi, não sei, mas você vê o boneco é uma gracinha. Uma gracinha, dá vontade de ter um desses. Eles não são terríveis, não. Eu acho que eles são bem expressivos, porque os bonecos, assim, mais de perto, eu acho que eles são... Ele está segurando alguma... não, é a mão dele. Não, é a mão dele mesmo. Que a outra, uma coisa meio desconjuntada. É a posição ali da foto, né? Ele está com a mão mais aberta. Mas eles precisam ter uma expressão forte, porque eles são vistos de longe, eles precisam dizer a que vieram logo de cara, eles não mudam a expressão de rosto, então eles precisam ter uma personalidade bem marcante, bem definida. O que mais, Lanã? Aí a nossa bruxa... A bruxa, não podia faltar. É claro que não. O narigão da bruxa. E ela tenta fazer um feitiço para transformar todo mundo da plateia em sapo, verde e gosmento. Isso é um perigo para a plateia, hein? Sim. Vai que ela consegue. A plateia corre grandes perigos nesse espetáculo, mas aí tem o menino, né? Estou vendo ali, tem 3, 5, 7 fios, é isso? São 2 na cabeça. Isso varia muito de um boneco para outro, Sim, a quantidade de fios? Varia porque tem bonecos sofisticação na manipulação. O zumbi, por exemplo, como ele perde peças, ele tem mais fios. Mais fios. Eles são conectados de um jeito, para cada movimento que se faz. Por exemplo, ela abre a boca, então tem um fio só que faz esse movimento de abrir a boca. Para cada boneco, um jeito diferente. Eles não se repetem, a não ser que eles sejam, né? Tem os mesmos movimentos. Esses são os piores! Olha, eu não sei se na verdade, eu acho que talvez lá em casa as pessoas tenham feito o mesmo, né? Mas, gente, não, né? A parte dos monstros já acabaram. Avisa, os monstros acabaram. A parte deles já era. Trem Fantasma, então, aos domingos. Às 2 da tarde. Às 2 da tarde. Você estava falando que você mantém um museu lá em Araraquara. Mantemos um museu, já há 5 anos a gente tem um Museu do Boneco. Museu do Boneco. É um dos únicos museus que a gente tem dedicado ao teatro de bonecos. Lá nesse museu a gente tem mais de 100 bonecos em constante exposição.
A visitação é gratuita, então se por acaso, né, alguém estiver por Araraquara ou passando por ali e quiser fazer uma visita, a gente funciona de terça a domingo. Tem um site, tem alguma coisa? Tem pelo nosso Facebook. Facebook. A gente tem a página do museu, que é só você colocar Museu do Boneco. Museu do Boneco. Museu do Boneco, Facebook você vai encontrar... Museu do Boneco. Isso, você vai encontrar ali que é de Araraquara e você vai poder ver um pouco das fotos, da estrutura do, dar uma navegada lá do ver museu. Ele é muito legal, né? Ele é muito, eu acho que é uma marca no interior, né? Um ponto, né? Um polo completamente uma dedicado referência mesmo, ao teatro de animação no interior. Muito bacana. Né? Ele é bem legal. E os ingressos lá no Sesc são bem baratos, né? São. Confesso que eu não tenho ideia dos valores nesse momento. Mas é coisa de R$10, R$5. Sim, existiam os preços bem barato, acessíveis, assim, e se você é comerciário, né? Se você está ali com a mais carteirinha do barato Sesc, ainda. é mais barato ainda. Existe uma faixa de idade onde as crianças, principalmente as crianças, entram gratuitamente, são mais os adultos. Tem uma faixa, acho que de 12 anos, que as crianças começam a pagar uma parte do ingresso. Sesc Santo Amaro é na Amador Bueno. Isso, 505. 505. Amador Bueno 505, lá em Santo Amaro, claro. Claro. Santo Amaro, vai hora ser boa. O espetáculo é muito legal, a gente está quase terminando, vai até o dia 8. Até dia 8 de maio. 8 de maio, mas vale a pena porque é muito divertido, acho que eles vão gostar muito. Márcio, grande prazer, rapaz. O prazer foi todo Parabéns meu, pelo trabalho. Obrigado. Uma graça os seus bonecos, adorei os seus Muito obrigado. Aí. Em nome deles, seus colegas de trabalho. São minha família. Sua família. São minha família. Legal, tudo de bom, Márcio. Muito obrigado.